Sextou, meus consagrados! Hoje é sexta-feira, o Fogão é líder do Brasileiro, é líder da Sula, é líder da Zorra toda, o Fogão tá imbatível. E a gente ia abrir o programa hoje com o Pitbull Ragado. A gente ia abrir com ele, mas aí, pô, aí o Homem-Aranha pegou trânsito, pô. Eu nunca vi na minha vida, Pedrinho. É Marvel, né? DC, sei lá. Marvel Studios. Eu nunca vi o Homem-Aranha pegar trânsito na minha vida. Tava engarrafado, ele vai aqui, ó. Aí, me ajuda aí. Porra, Deu Bessa me acompanha, sou muito rápido, mané. Aí o Homem-Aranha pegou trânsito, Flávio Amêndola. É a primeira vez que eu vejo o Homem-Aranha pegar trânsito. Tá resolvendo os problemas da cidade, pô. Por que ele não vem aqui, ó? Se pendurando por tudo, cara. Tá faltando prédio no Rio de Janeiro. Se bem que ele tá com a barriguinha igual a minha, não tá todo pendurando aqui, a teia não aguenta. Ah, cansei. Claro. Subiu aqui? É que eu tô me recuperando de uma virose. Um beijo pra doutor Alexandre Bahia, que tá cuidando de mim. Já tô até na amoxicilina, pode nem tomar um Tugere. Ai, ó, sexta-feira, muita coisa pra gente falar. Fogão TV tá on, porque hoje a gente vai falar muito de Botafogo, do Botafogo do Castro, calar os cornetas que estão falando mal do Castro, porque o cara trocou, tava 3-0, pô. Tava 3-0. Agora vocês ou amam ou vocês odeiam, pô. É melhor amar, hein? Vocês têm um baita treinador, seu João Gabriel Pérez. Ah, porque eu amo o Castro. Aí chegou hoje, o Castro tá de brinca. Ô, Harry Potter, decide o que você quer da sua vida aí, meu irmão. Se quiser mandar recado pra ele, manda no chat, que ele que fica lá no chat. Pô, tô ofegante real. E eu tô bem decepcionado, porque pra mim, Clebão, o cara ia vir assim, ó. Daqui a pouco ele aparece aí atrás. Daqui a pouco ele pula aqui atrás. Mas o torcedor do Botafogo, daqui a pouco ele tá chegando aqui pra participar com a gente, pra meter a dancinha com Dorileu, e com a Amêndola, que é dançarino do TikTok, com a Amêndola. Aprendeu. A gente tava ensaiando. E que eu que fazia lamba aeróbica com latino na década de 80. Bota a enquete na tela aí, Joãozinho. Após a rodada de ontem, né, Sul-Americana e Libertadores, qual time precisa de mais opções no elenco? Fluminense ou Botafogo? Flávio Amêndola, boa tarde. Sextou, bebê. Boa tarde, Evê. Boa tarde, Dorileu. Boa tarde, irmão. Tamo junto. Boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí em casa. Cara, essa é uma boa pergunta, porque eu acho que todos nós vamos concordar que os dois precisam de novos jogadores e precisam de reforços, né? Principalmente por conta da quantidade de competições que os dois estão disputando nesse ano. Mas, rapaz, eu vou ficar com o Botafogo. Eu acho que talvez o Botafogo... Embora ontem o Fluminense tivesse um time muito jovem, com muitos jovens dentro de campo, eu acho que o Botafogo precisa principalmente do setor defensivo. E isso ficou um pouco claro ontem. Então, na minha opinião, o Botafogo precisa de mais opção no elenco. Muito bem, Flávio Amêndola. Igor Dorileu tava de férias há 6 meses também. Casou, separou. Ah, moleque! Agora é só, como é que é? Pitbull bravo. Vai, cara, dança aí, Pitbull Não sei mais essa, sabe pô. sim, vai. Como é que é? Viu, Vai, líder? moleque! Vai, moleque! Faz o reverse, o reverse. Ah, garota! Nosso Igor Dorileu, nosso repórter, tirando onda. Já que tá aqui, né, vamos trabalhar, né, Jovem? Vamos lá. E aí, quem Boa você tarde. acha que precisa de mais opções? Boa tarde. Boa tarde, irmão. Boa tarde pra todo mundo que tá em casa. Eu discordo um pouco do Flávio nessa. Eu acho que o time do Fluminense é melhor que o Botafogo, mas eu acho o elenco do Botafogo mais equilibrado. E o Fernando Diniz até talvez já reconhecendo isso, o Fluminense roda muito menos o elenco do que o Botafogo. O Botafogo hoje, por exemplo, não tem um meio-campo titular. Cada jogo é um meio-campo diferente. O Fluminense, o Diniz quase não mexe no time, só quando tem que mexer realmente. E os últimos 2 testes do Fluminense com o time modificado não foram bons. Ontem, que 1-0 saiu até barato, e o último tinha sido contra o Fortaleza, que foi um time misto. O Fluminense também tomou um apavoro do Fortaleza no Castelão. Sem altitude. Sem altitude. Então eu acho que apesar do time do Fluminense ser melhor que o do Botafogo, o elenco do Botafogo é mais equilibrado. Então eu acho que o Fluminense precisa de mais opções no elenco. Boa explicação para Igor Dorileu. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos ver como é que foi a vitória do... Eu tava vendo assim, Fluminense, depois Botafogo, meu Boston Celtics que reagiu, chupa o Miami Heat. Bem que nada sábado Você tem mais. cornetou aqui o Jason Tatum, né? Eu tô com raiva dele, depois a gente fala sobre isso. Tô magoado, Jason. Mas o Brown tá voando.
E aí, rapaz, 3x0 Fogão. Falei, Fogão vai macetar. Liga pro Homem-Aranha. Liguei pro Dorileu. Falei, Dorileu, chama o Homem-Aranha. Vamos... Rapaz, quase que azeda, hein? Quase. Vamos ver como é que foi o jogo, depois a gente fala sobre isso. Bota na tela aí. Não tem jeito, tem que respeitar. Botafogo tá embalado, hein? Isso, gente. Já não bastasse a liderança do Campeonato Brasileiro, com 6 vitórias em 7 jogos, agora o Botafogo também está no topo da tabela do Grupo A, da Copa Sul-Americana. A partida de ontem contra o César Valerro seguiu o roteiro de filme. Um primeiro tempo perfeito. Duas partes totalmente diferentes. Uma primeira parte totalmente dominada por nós, em que conseguimos fazer 3 golos. Exatamente. 3 bolas na rede em 45 minutos. A primeira com um lindo lançamento de Marlon Freitas para a boa finalização de Vitor Sá. Carregou, Vitor Sá vai fazer, mandou lá dentro. Ela mora lá. Melhor em campo, o segundo gol veio 10 minutos depois. Falta cobrada por Marçal e Adrielson completou de cabeça. Gol! Botafogo nisso! E quando Gustavo Sauer assinou o terceiro após boa troca de passes entre Vitor Sá e Eduardo, a vitória parecia muito bem encaminhada. Tá lá dentro, gol do Botafogo! Os peruanos voltaram para o tudo ou nada na segunda etapa e aproveitaram as substituições de Luiz Castro, que não surtiram efeito no setor defensivo, para descontar. Olha a cabeçada do camisa 17, Mena. Manda pro fundo e o gol do César Valerro. A partir desse momento do 3-1 instabilizámos muito. Não tivemos a coragem de ter bola durante essa segunda parte e aí convidámos o Valerro a vir para cima de nós. A equipe comandada por Louco Abreu aceitou o convite e complicou o jogo dos cariocas com um golaço. Manda agora na descida do camisa 27, Ramírez. Olha a jogada da entrada da área. O chute pro gol. Tá lá dentro. Gol. O enredo só terminou com um final feliz porque a trave garantiu a vitória do Glorioso no último lance. A equipe está de parabéns pela vitória. E seguimos juntos. Ainda tem 2 jogos. Estamos felizes com a vitória. Com o resultado, o Botafogo chega aos mesmos 8 pontos da LDU. A liderança do grupo se dá pelo maior número de gols marcados. Até aqui, são 9 dos brasileiros contra 7 dos equatorianos. E as equipes se enfrentam na próxima rodada. Chegámos ao primeiro lugar, portanto agora, faltando 2 jogos, tentar manter o primeiro lugar e gerir da melhor forma as competições que temos pela frente. Os cabelos dela vai tipo enraivado. Tipo enraivado. Olha aí, Homem-Aranha do Fogão! Envolve, moleque! Que isso, meu garoto! Tá bom, moleque! E quebra, e vai Fogão! Vai, ih, cara! Isso vai dar uma agonia, hein, velho? Já tô vendo. Isso é bom demais! Aê, meu garoto! Valeu, amor! Aqui, eu não vou deixar o Homem-Aranha sem colocar Dorileu, Flávio Amêndola, por gentileza. Antes de a gente bater um papo com o Jefferson, eu quero os senhores aqui. Mas você também vai, né? É, claro, óbvio, eu aprendi com o latino, pô. Pedrinho, por gentileza, o Pitbull enraivado. Ih! E chutou! Ei, meu garoto! Valeu! Esse é o seu Mickey. Jefferson, esse é o Jefferson. É o Homem-Aranha do Fogão. Como é que surgiu essa história que se viralizou de repente nas redes sociais? Então, essa história foi meu pai, mano. Na verdade, já fazia o Homem-Aranha lá na área. De onde é? De qual área? Sou do Valqueire. Valqueire. Então, comecei fazendo o Homem-Aranha lá na área.
Só que aí meu pai teve a ideia de comprar uma fantasia preta, dessa daqui, o Homem-Aranha preta, e botar uns escudos. Ah, vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Pra ver qual é a reação das pessoas. Fomos pro jogo. Bom, foi um sucesso. Já saímos do carro, um monte de foto. Aí eu falei, vamos agora pra todo jogo assim. E viralizou. Mas o que fez viralizar foi uma festa que eu fiz. Que foi aquela, teu corpo suado, aquela, né? A do churrasco. A do churrasco. Fiz uma festa, joguei na outra rede social. No dia seguinte, todo mundo passando em outras televisões, aquilo tudo. Falei, pô, cara. Aí foi indo, fui fazendo, bombou. Cara, Aí eu sou o amuleto da sorte do Botafogo aí. Agora é o amuleto da sorte. Mas vem cá, a gente tava mostrando aqui agora os melhores momentos, quase com o amuleto da sorte, a Zeda ontem, né? E assim, já tava tudo, tava 3-0. Já tava apostando já, o líder já de tudo. Aí quando os caras fizeram 2 gols, eu falei, que isso, cara? Será que zicou esse gol? Será que zicou? Não é possível, não acredito. Mas graças a Deus a gente continua sendo líder dos 2 e estamos fortes. Agora uma pergunta antes de você ir lá ficar posturadão ali de Homem-Aranha no meio desses gênios do futebol. Você é do time que tá apaixonado pelo Castro, do time que ainda tá reatando com o Castro, ou é como o nosso João Gabriel Pérez, nosso estagiário, que ama e odeia, dia sim, dia não? Cara, eu amo e odeio ele. Tá igual o João Gabriel. Eu amo e odeio. Porque ele inventa muito. Cara. Tu achou que ele inventou ontem? Ele inventa. Assim, ontem nem acho, porque, 3-0, quem vai esperar Lógico. Até então, ontem ele não teve culpa. Sim. Mas eu acho que, assim, o que ele mais errou foi contra o Atlético Paranaense. De não ter colocado o time todo titular, ter botado o Hugo no lugar do Massal, um cara experiente no jogo daquele. Sim. E os gols foi mais no lado do Hugo ali. Eu achei que ele errou ali. E ele sempre gosta de ficar inventando. Tudo bem que às vezes a gente tem que mexer mesmo, tem que testar o elenco. Mas toda hora ele ficar mexendo... Olha, se for comparar com o treinador do Flamengo, do Clebão, tu tá no lucro. Eu tô no lucro. O do Flamengo, do Clebão... 5 substituições de uma vez só? Não, e todo mundo machucado. Todo mundo deu uma zica no vestiário. Jefferson não, Homem-Aranha do Fogão. Senta ali no meio dos homens que a gente vai seguir o programa. Enquanto a gente estiver falando de fogão, você tá com a gente aqui. Pitbull enrabado. Ah, garoto. Olha lá, olha lá. Vai lá. Ai. Isso é bom demais. Amêndola. Vou jogar pro Dorileu, que o Dorileu é o cara que cobre sempre Botafogo, tá sempre lá ambientado com o Botafogo, sabe tudo de Botafogo. O Dorileu falou de Botafogo, sabe tudo. Você tá com o nosso Homem-Aranha? Você acha que o torcedor do Botafogo ainda precisa ficar com a pulga atrás da orelha com o Castro? Ou você já se libertou disso aí? Eu acho que o torcedor é desconfiado, pegou mesmo uma bronca por conta daquele jogo ali do Atlético Paranaense que ele citou, mas falando exclusivamente sobre ontem, eu não vi erro do Luiz Castro, não. Porque se você pegar, tem um levantamento bem legal feito pelo Fogão Net, que sempre acompanha a gente. Muito aqui. legal o A galera site faz um deles. trabalho muito bacana. Eles fizeram um levantamento e colocaram lá que dos jogadores que saíram ontem no intervalo, o Cuesta, o Adrielson e o Tietê, estão no top 5 de jogadores que mais entraram em campo nessa temporada. O primeiro é o PR, que é o goleiro que nunca é poupado, e o outro é o Tiquinho, que está suspenso, não joga domingo. Então, assim, o Cuesta, o Adrielson e o Tietê precisam descansar, porque eles jogam sempre. E foi isso que o Castro fez, botou a zaga reserva, botou o garoto Raí também no lugar do Tietê, só que aí os jogadores que entraram no nível abaixo e quase comprometeram a partida. Mas eu não vi erro do Castro, não. Eu acho que é aquilo, 3-0, um jogo tranquilo, você sabendo que tem que poupar o Cuesta, o Adrielson e o Tietê, foram substituições normais de jogo, acabou virando um drama, mas eu não acho que seja por culpa do Luiz Castro, não. Botafogo avassalador, líder do Brasileiro, líder da Copa Sul-Americana do grupo dele. Aliás, você falou do Fogão Net aí, um beijo pra galera, acompanha sempre a gente. E que trabalho impecável, respeitoso, um trabalho de excelência que os meninos fazem lá. Parabéns mais uma vez e obrigado pela moral de sempre. Bigode, nem o torcedor mais otimista do Botafogo, a gente sabia que o Botafogo é muito mais time que o César Valerro. Sim. Mas um 3-0 da forma que foi no primeiro tempo, né? Eu acho que o Botafogo produziu para isso, para fazer 3-0 no primeiro tempo. Poderia ter feito mais. E eu acho que, GV, a gente
exalta muito essas escolhas do Castro, né? Principalmente quando ele mexe no time e dá resultado, mas ele fez o que ele vem fazendo durante todo esse ano. Ele mexe quando ele acha que tem que mexer, o time fez 3-0. Quem reclama que ele mexeu, tirou a dupla de zaga, não era para ter tirado. Mas se tivesse feito o oposto, se tivesse começado com o time reserva, tomado 2-0, aí no segundo tempo, tivesse trocado, tivesse virado, iam falar, já era para ter começado desde o início. Então é muito. E eu achei esse segundo gol também meio estranho. Não foi aquele gol que o Botafogo tava mal, tava certinho, ó, marcadinho, tudo certinho. O cara acertou, não sei se ele chutou, se ele cruzou. Nitidamente ele cruzou. Ô, Jefferson, tu achou que foi falha? Tem muita gente falando que foi falha do pé, Jefferson. Tu achou? Eu não esperava. Eu acredito que o Perry não esperava que aquela bola ia fazer aquela curva. Exatamente. Que ele foi. Realmente eu vi que ele foi cruzar. Ele foi cruzar e a bola fez uma curva, caiu. Ele ia até um golpe de vista que ele fez, e achando que a bola ia até passar. Mas não passou, a bola caiu dentro do Foi um chute meio estranho, né, Bigode? Eu não sei nem se foi chute, cara. Eu tô com o Jefferson, com o Spider-Man. Spider-Man do Fogão. Eu tô com ele. Eu acho que ele... Até porque, assim, convenhamos, né, GV? Pra você chutar daquela região do campo, daquele jeito, ser gol, já é difícil. Dessa maneira, então, ainda mais o PR que tem 1,90 e pouco. Então, assim, eu acho que foi um acaso. Não acho que foi falha do PR. Acho uma bola defensável, mas é muito rápido. Quando eu mostrar o replay de novo, você vai ver que a bola sobe e pum, já cai imediatamente. Então acho que o goleiro do Botafogo está isento nesse lance aí, assim como o Luiz Castro nas substituições. Muito bem, a Amêndola já isentou todo mundo. Vamos botar arte pra gente ver a classificação do... Que arte bonita, eu adoro essa idade. Não sei que é esse template não, mas eu gosto muito. Ó, durante a transmissão, o jogo tava passando em 2 lugares, né? Aí tinha um narrador que tava falando que o Botafogo tava perdendo a primeira posição, o João Gabriel quase infartou. E na Star Plus. E no Star Plus tava falando que o Botafogo, pelo Gols Pro, porque fez 3 gols, não é isso, Dorileu? Era o líder. Então, o Fogão líder, lembrando que vaga garantida para a próxima fase, só o primeiro. E aí os 2 melhores, segundos colocados, entram. Aí vai ter que esperar terminar tudo para saber. Fogão mais líder do que nunca no Brasileirão e na Sula. LDU também com 8 pontos. Magadianes com 3. E o César Valerro já tá fora, eliminado de tudo. Vai cumprir tabela. Sim. Dorileu, dá pra beliscar uma Sul-Americana? Acho que dá. Falando de título, tá? Não, é o campeonato mais acessível ao Botafogo entre as 3 frentes aí. Porque o brasileiro, a gente sabe que apesar de ser líder, é um campeonato muito longo. Chega uma hora que o elenco pesa e o Botafogo tem que se reforçar nessa janela de meio de ano. A Copa do Brasil é muito complicada com os times da Libertadores, os times mais fortes do Brasil. Eu acho muito difícil, talvez, depois do brasileiro, é mais difícil, com certeza. E eu acho que a Sul-Americana é a mais acessível para o Botafogo. E eu acho que esse grupo aí vai ser definido mesmo na próxima rodada. Que tem LDU e Botafogo lá na altitude. Quem vencer vai passar em primeiro. Ô, Jefferson, o Vitor Sá, atacante do Botafogo, grande jogador, um moleque de ouro, beijo pro Vitor, participou com a gente aqui. Aí eu perguntei pra ele, se o senhor tivesse que escolher um título, qual o senhor escolheria? Aí ele falou, Sul-Americana. Você como torcedor, agora já é blogueiro também, né? Símbolo da torcida do Fogão, com essa envolvência, essa malemolência, a famosa cintura de mola. Se pudesse escolher um título, tem Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana, qual o senhor escolheria? Eu escolheria o Brasileirão. Ah, é? O Brasileirão até pra calar essa boca do pessoal que tá desafiando o Botafogo, que o Botafogo não tem condições. Eu preferia hoje o Brasileirão. Mas o Internacional não é mais glamour? Mas eu tô com o meu Botafogo. Continuo com o meu Botafogo, eu acho que a gente tem grandes chances. Que eu sempre falei pros meus amigos, eu falei, cara, os únicos times que eu acho que é salgado é o Fluminense e o Palmeiras. Ué, e o Mengão, o Malvadão? Pô, mas o meu Mengão tá oscilando direto. Então, na minha mente, eu sempre falei Fluminense e o Palmeiras. Fluminense a gente já pegou. Agora, se ganhar o Palmeiras, quero ver qual vai ser a desculpa. O Palmeiras, tudo tem uma desculpa contra o Botafogo. O time tá no momento ruim, tudo é contra o Botafogo. Verdade. Agora vamos esperar. Agora, se o Jorge Jesus voltar pro Flamengo, aí você vai ficar com medo do Flamengo de novo? Não. Jorge Jesus dá danado, velho. Cara, foi que eu vi eu tinha visto uma entrevista do João Santana. Ele tava falando, cara, tudo bem que o Jorge Jesus é um fenômeno, muito bom.
Só que tudo se encaixou pra ele, filho. No Aí, 2019 cega tudo ele. se encaixou, o jogador não se machucou. Cega ele, vovó. Não! Eu tô sendo sincero. Tudo é coisa que verdade. acontece. Tudo deu certo pro cara, ninguém se machucou. Só que... Qual assim, o melhor português do Brasil? Abel Ferreira ou Luiz Castro? Sem muleta. Sem pipocar. Eu sei que falou você que vai nos relação é muros. boa. Eu sei que você vai nos muros. Eu vou Luiz Castro. Aê, garoto! Aê, garoto! Ô, GV, aproveitando rapidinho, o Luiz Castro ontem fez uma coisa que o Abel Ferreira faz muito, que é começar com o time titular, fazer o resultado do primeiro tempo e depois tirar. Achei que era falar português de Portugal. Tem isso também. Aqui, tem uma arte legal que a gente separou aqui do seu Botafogo, exatamente o que você falou. Contra os candidatos, né? Os confrontos diretos. Ó, pegou o Flamengo, que no início da competição era o favorito, inclusive pro Mundial. Real Madrid! Aí, canta aí. Real Madrid! Pode esperar! Aí, ó, o João Gabriel tava cantando isso do Botafogo aí. Ganhou do Flamengo, pegou o Fluminense, que é favoritaço, inclusive pra Libertadores, ganhou. Pegou o Atlético Mineiro, que é favorito, era, né? Agora tá mais ou menos. Pro Brasileiro, também pra Libertadores. Ganhou. E aí, dia 20 de junho, tem o Palmeiras. Assim, só pra lembrar que o Botafogo ganhou e ganhou bonito. Não ganhou nenhum desses jogos aí. O único que foi difícil foi contra o Flamengo e depois que foi expulso o Rafael. Porque o Botafogo tava dominando o jogo inteiro. Tava 2-0 no primeiro tempo, acabou. Rafael foi expulso. O Botafogo teve que se segurar, mas mesmo assim não conseguiu dominar o jogo. Mas contra o Atlético Mineiro, a gente dominou o jogo inteiro. Contra o Fluminense foi 1-0 tranquilo, não passamos sufoco. Fora aquele lance do Lelê, que foi no finalzinho. O Botafogo, agora vamos ver o Palmeiras. Ainda teve o jogo com o Corinthians, que não é favorito, mas o Corinthians, que a gente Botafogo fez amassou o Corinthians. Tá ganhando tranquilo. A realidade é, pra ganhar o Botafogo lá nesse novo tapete. Caiu no tapetinho, já era. Caiu no tapete. Tem a dancinha dessa também? Caiu no tapete, já era. Caiu no tapete, já era. Caiu no tapete, já era. Olha aqui. Nesse clima maravilhoso de sexta-feira, com essa figuraça aqui, o nosso Jefferson, vamos ver o nosso Caiu na Rede dessa semana, que é o quadro mais querido do Brasil. Tá com quem é essa semana, Bigode? É o dupla Igor aqui, ó. Essa dupla aí, o cara deixou o cara no vácuo. Aí o Spoiler, já Flamengo. ficou na rede. É um spoiler ficando na rede, vocês vão entender. Cara, pior que foi sem querer, eu não tinha visto, eu não vi. Só Vocês tem vão vendo traíra. na rede aí. Bota na tela aí pra mim, Joãozinho. Fala, minha rapaziada! Estamos chegando com o Rio na Rede. Olha que hoje o Rio na Rede será em homenagem ao maior patrimônio do futebol. Qual? Não é você não, tá, Igor Não, André? não. Que Nem voltou de você. férias depois de 7.000 anos, né? Foi há 84 anos. Seja Tô de bem-vindo volta, meu amigo. O maior patrimônio, quem é? O torcedor. O torcedor, é claro. Então o Igor Dorileu, a partir de agora, está preparado, meu amigo? Sim, vamos nessa. Então vamos embora. Ô Dori, você Oi. que entende bastante de futebol, tem uma expressão que virou moda, né? Aquela que aquele time tem que saber sofrer. Tem que saber sofrer. É, só que isso não vale muito pro torcedor. O torcedor né? não quer saber disso. Não quer saber, pelo menos não de todos os times. Mas esse garoto que a gente vai mostrar pra vocês aqui, ele não entendeu direito não. Parece até o César Cielo na torcida do Galo. Ué, como assim? Meu Deus. Esse aí levou a sério o significado de bater no peito, Cara, né? olha como é que tá vermelho, cara. Já dá pra ver, cara. E Flávio, qual foi o pior vácuo que você já levou? Que eu levei eu não sei, mas que eu deixei... Tá vendo? Vamos ver esse vídeo aqui, porque tem a ver com isso. E ele Aí aqui, você- ó, É! vem, bate. E o cavalo? Não, melhor não. Mas assim, dá pra entender. Então aí ele desiste. E todo torcedor tem aquele sonho de um dia levar o seu filho no estádio pra ver o time dele do coração, né? Qual você acha que é a idade certa para levar a criança pela primeira vez no estádio Igor Dorileu? Eu levaria quando a criança já estivesse entendendo mais um pouquinho, lá pros 4 anos, 5. Você Nutella. Bota aqui essa criança aqui.
Essa é raiz. Pô, dá pra dizer que é um recém-nascido, quase? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Não, calma aí, né, cara? Recém-nascido, pô. Tem noção nenhuma. Pô, mas de deve ter criança. o quê? Uns 4 meses, 6 meses? Mais? Não, acho que já tem mais. Já deve ter uns 9, 10 meses, talvez. Pô, achei que fosse falar 9, 10 anos, pô. Bom, a gente começou no Brasil, vamos terminar também no Brasil, já que o torcedor brasileiro é um espetáculo à parte, Sim. né? Até quando o cara acha que vai tirar onda, acaba virando meme, Esses são os viralizando. melhores. Ah, Olha lá, esse é deu muito aquela bom. respirada, agora eu me consagro. Agora. Comemoração? Cara, o pior de tudo Só foi caiu. que assim, o cara cai de cara. Cara. É isso aí, rapaziada. Esse foi o Rio na Rede de hoje. Vídeos maravilhosos. Maravilhoso. Torcedor é tudo de bom, né? É tudo Tem de jeito. bom. Eu estive ao lado dele, o Igor, que depois de 3 meses finalmente voltou ao trabalho. Aquele abraço, viu, Igor? Valeu. Valeu. Aqui, ó, é pra cá. Oi. Sai daqui, sai. Sensacional! Muito bom, esses meninos estão voando. Pedrinho, ó, eu não quero saber de futebol hoje, não. Aí, ó. Aí, moleque. Aí, moleque. Você, vai. Brilha, brilha, brilha. Brilha. Vem, Dorilhão, vem, Dorilhão. Vem, Dorilhão, vem de volta. Vai. Aí. Segue o líder! A sirene! Segue o líder! Daqui a pouco a gente volta, hein? Depois do intervalo! Segue o líder do fogão! Isso é muito adulto. Bote os melhores momentos na tela aí. Na verdade, o Fluminense tomou um sufoco ontem lá na altitude, né? Era, né, compreensível, time praticamente reserva, né, Bigode? É, totalmente. Só o Fábio que não, né? E que o Fábio foi fundamental, né? Exato. A noite eu acho que foi especial pro Fábio, apesar da derrota, né? Se tornou o brasileiro com o maior número de jogos na história da Libertadores, ultrapassou o Rogério Ceni. E ele fez jus a essa marca, mais uma que ele quebra aos 42 anos. É um cara espetacular, um profissional absurdo. Parabenizar também o André Carvalho, que é o preparador de goleiros lá do Flu, que dá todo o suporte possível. Ele tinha me falado, o André, no jogo contra o Strongest aqui, que ele ia treinar o Fábio antes da altitude com bola de vôlei. Funcionou, né? Os chutes de bola de vôlei, exatamente. A gente vai ver aí nos melhores momentos que o Fábio foi a grande figura do Fluminense. Do jogo. Mas do jogo. Eu acho que, como um todo, eu achei que o Fluminense fosse sofrer mais. Não achei que o Fluminense sofreu tanto, óbvio. Foram 10 finalizações no gol do Fábio, 3 delas dentro da área. O volume do Strongest foi maior. Mas eu acho que durante os 90 minutos, o Fluminense conseguiu ter a bola em muitos momentos. Foram poucos os ameaços que o Fluminense deu no Strongest, é verdade, não acertou nenhuma no gol adversário, mas a gente tem que levar em consideração que você está jogando lá no alto do morro, na altitude, é completamente diferente, é outro jogo, é outra velocidade, é tudo diferente. Então acho que 1-0 traduz de uma certa forma o que foi o jogo, poderia ter sido muito mais, mas aí você tem o mérito de um grande goleiro do outro lado. Mas o empate do River ontem também, quando a fase é boa, GV, não adianta. Até o River Plate, que não conseguiu ganhar o Sporting Cristal no Peru, Rapaz. o empate ajudou o Fluminense. Se empatar contra o River fora, já está classificado. Ô, Dorileu, contra o Botafogo, o Fluminense não acertou nenhum chute na meta. Chutou 3, nenhum na meta. Ontem, mais uma vez, com toda a dificuldade, sem querer fazer castas bruxas, eu acho que o trabalho do Diniz está no caminho certo, mas só que mais uma vez, então são 180, mas aí 200 minutos sem acertar aquele retângulo. Não é para ficar desesperado ainda, mas já acende um sinalzinho amarelo, porque tem John Arias, tem Cano, tem Lelê, tem John Kennedy. É qualidade pra caramba. Acende. Contra o Flamengo, no jogo anterior ao Botafogo, já não tinha finalizado tanto assim também. Mesmo quando estava 11 contra 11, naquele primeiro tempo que o Flamengo foi melhor que o Fluminense. Então, apesar de estar com um time reserva, acende aquele alerta. O Fluminense, a gente se acostumou a ver o Fluminense criar muito, finalizar muito. Olha o alerta aí. Finalizar muito. Isso mesmo? Não, mas esse alerta ele tá meio baixo hoje. É porque só acendeu o alertinho. Né? Tá com fome, Pedrinho? Bota o negócio na tela então, já que deu alerta, não é isso? Não, é só acendeu o alerta. Agora Ou assim, ó. Pô, me arrebentou esse alerta aí que eu achei que era o quadro. Mas tá bom, vamos embora. Vai, João, solta a voz. Se o goleiro Fábio não estivesse no Fluminense, o tricolor não estaria na posição em que está.
Muito provavelmente. Na posição? Não sei. Eu acho que o Fábio ele foi fundamental contra o River aqui. Ontem, por mais que tenha perdido o jogo, ele foi importantíssimo. No Campeonato Brasileiro, ele tem sido importantíssimo. Eu acho que o Fábio, óbvio que o mérito do Diniz, e eu acho que o estilo de jogo ofensivo é o que mais chama a atenção. Mas até uma coisa que eu coloquei ontem lá no meu Instagram, no @FlávioMelo, e vou falar aqui de novo, já ver, porque quando ele errou com o pé, todo mundo criticou. Todo mundo criticou. Mas não pode sair jogando com o pé, não sabe, não sei o quê, tem que treinar mais. Quando o cara faz um jogo como ele fez ontem, ninguém fala. Demais. Então tem que valorizar. E no final das contas, o goleiro, a primeira coisa que ele tem que fazer é defender. Exatamente. Mas ontem o Fábio estava tão bem que até driblar atacante e driblou. Sofreu falta. Sofreu falta. Você vê a confiança de um cara aos 42 anos. Então, assim, eu acho que ele é um ponto de equilíbrio nesse time do Fluminense. Concorda, Bigode? O Bigode não, o Tropa do Calvo. Eu acho ele importantíssimo. O Fábio é uma das peças de destaque, mas eu acho que tem alguns jogos, não recentemente, mas puxando mais para o início do ano, em muitos jogos o Fábio se dava o privilégio de nem participar tanto, porque o Fluminense era muito ofensivo, não deixava os outros times chegarem no ataque, na defesa do Fluminense. Então eu acho que sim, o Fábio tem a importância dele para o Fluminense, mas eu acho que mesmo sem o Fábio, o Fluminense estaria nessas posições, sim. Sem tirar o peso dele, claro. De o quê? Sem tirar o peso da importância do Fábio. Claro. Joãozinho, bota a arte aí da fase do grupo pra gente. O grupo D da Copa Libertadores. Flusão segue líder, assim como o Fogão na Sul-Americana. Segundo, The Strongest, o Fluminense joga. Já jogou, né? Já jogou com o Strongest. Sporting Cristal com 4. Rapaz, eu vivi. Eu acho bonito demais essa arte. Eu vivi pra ver isso daqui. Porque, com todo respeito, Sporting Cristal é do Peru. Sim. É legal, mas Sporting é do Peru. The Strongest é da Bolívia. É River Plate e Fluminense. Fluminense, não tem Libertadores. Até tem Libertadores, Fluminense aqui, ó. Compraram e trouxeram pra gente. Aqui, ô JJ. Será um sinal? É o sinal, tá aqui, ó. De quem trouxe esse troféu? Foi a Tati, se eu não me engano. Foi a Tati, né? Só que ela trouxe uma do Botafogo também. Então, bota tá na Sula. Esse ano não dá. Vou botar no Botafogo aqui. Tem um troféuzinho aqui da Libertadores do Fluminense. Vou deixar aqui pra dar sorte. Pô, é bonito demais isso, né? É reconfortante, né? Ver o River se lascando lá. E vou falar, GV. Dependendo do resultado, porque agora é River Plate, Fluminense e Strongest e Cristal, na altitude. Provavelmente o Strongest vai bater no Cristal. Vai a 9 pontos. Se o Fluminense não perde pro River, o Fluminense vai a 10, classifica. E o River se complica. E o River vai a 5. O Strongest com 9. Acabou. Pro River Plate virou decisão tem contra que ganhar, o Fluminense. O River Plate tem que ganhar. Se não ganhar Cara, do Fluminense... O Fluminense, então, com um empatezinho, dependendo... Elimina o River. Exatamente. Dependendo do Strongest, elimina o River. O que é ótimo também, por quê? Sim. Porque se passa os dois, pode se reenfrentar ali na frente. E o River no mata-mata, irmão. Só que tem que... Aí é bom pros times que estão na Libertadores. Mas pro Botafogo, por exemplo, que tá na Sul-Americana, pode vir um River de terceiro colocado na Libertadores. Irmão, uma final de Sul-Americana, Botafogo e River Plate, que coisa linda. Não, uma final, Botafogo beleza. Campeão, em cima do River. Tomou pro Flamengo em 2019, toma pro Botafogo em 23. Isso é o melhor dos mundos, lindo. Também é mais difícil. Mas o problema é se pegar nessa fase aí antes das oitavas. Perdoe minha ignorância. A Sula é jogo único? Não, né? Não, aí de volta. Não, a final é jogo único. Não, a final é jogo único. É único também? Já tem vai ser Montevidéu. Montevidéu vai ser na semana anterior à final da Libertadores. Que é aqui. Que é aqui, dia 3 de novembro. Na semana anterior a final da Sul-Americana. Ontem o Bernardo falou assim, todo ano que a Libertadores é aqui, o Flamengo vai mal pra gente ir na final. Exatamente. Olha, filho, a vida não é feita Quem sabe o Fluminense não possa estar lá esse ano? Quem sabe não ter um Fla-Flu na final? Imagina uma final de Libertadores, Clebão. Fla-Flu no Maracanã, que o nosso telefone vai tocar o povo pedindo ingresso. E aí quando o João fizer a escala, o povo já faz bico de vez em quando. O João, quando fizer a escala do jogo da final dali, pra cobrir a Libertadores, vamos parar de falar com vocês aí, vamos fazer macumba pra vocês. O que é, João? Já volta Traz aí. Pra gente Vou aí. fazer um churrasco aqui na porta da Band. Botou vinheta dobrada, é sexta-feira, Pedrinho, garoto! Nem é o Pedrinho, coitado. Thiago Carvalho com as informações do Vascão. O povo tá curioso, o povo tá ansioso. Vasco tem um super desafio amanhã contra o Leão
com aquela torcida maravilhosa. Tá rolando até um menos é mais no intervalo, postei lá nos stories. Thiago, traz as informações do Vasco aí, que tem um vascaíno amigo meu aqui que tá passando até mal no estúdio. Boa tarde. Rapaz, a situação do Vasco não é nada simples. A ambulância tá até passando por aqui agora. O Vasco vai de mal a pior. Bom, boa tarde, GV, boa tarde, Flávio, boa tarde, Dorileu. Semana complicada para o Vasco, né? Depois da derrota de 4-2 contra o São Paulo, a semana foi totalmente conturbada. Vale lembrar que o Vasco não vence há 6 jogos. A única vitória foi aquela contra o Atlético Mineiro lá na primeira rodada. Desde então o Vasco não venceu mais, tem apenas 6 pontos e é o time que abre a zona de rebaixamento já nesse início de campeonato brasileiro. Amanhã, então, o Cruz Maltino volta a campo, jogo importante contra o Fortaleza fora de casa. O Vasco precisa voltar a pontuar para deixar o Z4 da competição. E para essa partida tem alguns problemas, a começar pelo próprio Barbieri. O Barbieri foi expulso contra o Atlético Mineiro lá na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, cumpriu a suspensão automática contra o Palmeiras, mas acabou julgado depois e pegou 2 jogos. O Vasco tinha um efeito suspensivo, não tem mais, portanto amanhã ele não vai ficar à beira do gramado. Quem comanda o Vasco vai ser o Maldonado, auxiliar técnico ali do Barbieri. Além do Barbieri, o Pedro Raul também não joga. Pedro Raul cumpre aí a suspensão pelo 3º cartão amarelo e a vaga deve ficar com o Alex Teixeira, formando o trio de ataque ali com o Peck e com o Figueiredo. Não vai ser a única mudança no time titular, tá? O Robson, que foi acusado aí pelo torcedor de ter falhado em boa parte dos gols contra o São Paulo, sentiu dores, não treinou durante a semana e também não deve ir a campo. A vaga volta a ser do Capasso que era o titular ali no final, na reta final, né, do Campeonato Carioca. Além de tudo isso, tiveram os protestos da semana, né? A torcida organizada fez alguns protestos em frente à sede administrativa do clube e também em frente ao centro de treinamentos do Vasco. Ontem o Gabriel Peck conversou com a imprensa e falou um pouco sobre esse momento do Cruz Maltino. Vamos ouvir o atacante. Todos nós sabemos que é um momento muito difícil, acho que ninguém quer entrar na zona de rebaixamento. Eu posso falar muito bem disso porque já vivi o Vasco, já vão fazer 14 anos que eu estou aqui, eu disputei 2 Série B. E o que eu posso falar para o torcedor, eu não posso pedir paciência, mas eu quero pedir para eles estarem junto da gente, porque todos nós sabemos a força do nosso torcedor. E quando a gente junta o torcedor com o grupo, a gente fica cada vez mais forte. Então eu não vim aqui pedir paciência ao torcedor, mas eu peço que eles continuem nos apoiando e junto da gente, porque a gente sabe da nossa força e o torcedor que carrega esse clube há mais de 20 anos aí, que a gente vem vivendo um momento assim. E eu sei que com a ajuda do torcedor a gente vai conseguir superar isso juntos. Bom, fora das 4 linhas, o momento também não é dos melhores. O Vasco foi notificado na Justiça, devendo aí cerca de 8.400.000 reais ao Andrei. Esse valor é referente ainda à venda do volante para o Chelsea. O Andrei tinha parte do direito do passe dele, 30% do passe, e aí quando o Vasco vendeu o jogador, o Vasco deveria ter repassado esse valor para o Andrei, o que não aconteceu, acabou parcelado esse valor. O Vasco pagou a primeira parcela ao Andrei, mas ainda deve 2, e o valor total é de cerca de 8,4 milhões. O Andrei está cobrando isso junto com os agentes dele na Justiça. O Vasco precisa repassar. Inclusive, ainda não se sabe se o Andrei vai ou não se reapresentar ao clube depois que terminar o Mundial. Lembrando que o Andrei está com a seleção Sub-20. Agora, mudando um pouco de assunto, durante a semana a gente falou aqui no programa que o Lucas Piton está na lista de pré-convocados da seleção italiana. Ontem, o Roberto Mancini, treinador da seleção italiana, falou um pouco sobre o Piton. Então vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre o lateral esquerdo do Vasco. Alla luce di quello che diceva lei, anche sulle convocazioni ci sarà una ripercussione, cioè ci saranno nuovi Reté che abbiamo visto di Piton, se ci saranno altri? Seguiamo un po' tutti, non credo per queste convocazioni ci potranno essere novità perché veramente abbiamo pochissimo tempo e non abbiamo neanche il tempo di allenarci tanto, quindi magari da ora no, da settembre vediamo. Quindi Piton no? Beh, vediamo, adesso lo stiamo valutando, lo stiamo seguendo da un po', è un ragazzo interessante come tanti altri. Bom, GV, como eu sei? Faccio a sapere che non parli italiano.
Como eu sei que você não fala italiano, eu vou traduzir para você mais ou menos o que o Mancini disse, tá? Ele disse que ele vem acompanhando o trabalho do Piton, que é um jogador que há algum tempo eles estão monitorando, mas que nessa janela, nessa data FIFA agora, eles não vão ter muito tempo para avaliar de perto, que por isso o Piton não deve ser convocado nesse momento, mas que no futuro pode ser que ele ajude ainda a seleção italiana. Bom, essas são as informações do Vasco. O Vasco precisa voltar a vencer amanhã para sair da zona de rebaixamento, GV. Botando no Google Tradutor é mole, ô jogador. Agora me diz uma coisa, qual é o seu prato... Parlo italiano. Eu vou te falar o que você fala já. Qual é o seu prato preferido italiano? Se fala pizza, erra. Seu prato preferido na culinária italiana? Macarrone. Macarrone, calzone, fettuccine. Que isso aí, cara? Sério. Na moral, os caras estão perdendo ali. Né? Sextou. Então vai dormir, tchau. Até amanhã. Vaza. Obrigado, Thiagão. Obrigado pelas informações. Rapaz, o Piton vestindo a... Qual é o apelido da seleção italiana mesmo? Azzurra. A Squadra Azzurra. Isso. Tem bola pra isso? Cara, o momento da seleção italiana é um momento de reconstrução, né? Duas Copas, né? Três. Duas Copas sem ir. Duas Copas sem ir. E ganhou o Brasil no Sub-20, mas perdeu da Nigéria. Então a gente vê que tem uma garotada que está começando a pegar um ritmo, mas ainda está muito cru. E eu acho que faltam opções para a seleção italiana, tanto que há um movimento muito grande de poder naturalizar alguns jogadores italianos. Jorginho. Exatamente. Outros brasileiros que o Piton ele já tem a dupla nacionalidade, isso facilita. E é engraçado porque o Piton é lateral esquerdo e o Corinthians, que foi o clube formador do Piton, formou o Carlos Augusto, também lateral esquerdo, que está muito bem lá na Itália e que também foi levantada a possibilidade dele ser naturalizado italiano. Teu amigo nosso Vascaíno falou, não tem negócio de convocar não, deixa o cara aqui para treinar com o Barbieri, se convocação o cara vai ter que ir para lá, aí treina menos, aí não sei o quê. O torcedor do Vasco não está muito feliz com isso não. Bom, vamos falar da chegada do Flamengo ontem ao Rio de Janeiro? Aí. Pô, que o cara foi lá no Galeão, sozinho. Volta pro Chile, porra. Mas ele vai se irritando ao longo do vídeo. Que o Vidal responde, aí, pô. Ó, o Vidal responde, aí ele começa a xingar mais. Agora é fácil ficar falando. A fase não tá boa no Flamengo não, rapaziada. Não tá, GV, não tá. O torcedor, e depois ele ainda falou algumas outras coisas para outros jogadores que passaram por ali, pro Davi Luiz, falou para ele ir pro AEK lá, que supostamente ele tem uma proposta do futebol grego, né, para ir para lá. Falou do Santos também. O momento não é bom. O momento não é bom. E quando parece que vai engrenar, sabe quando você está dirigindo o seu carro? Você dirige automático, né? Você não passa a marcha. Mas quando o cara passa a segunda, passa a terceira, quando ele vai engrenar, o carro morre. Tá parecendo o Flamengo. O Flamengo ganha uma, ganha duas, jogando ali meio que não tão bem, mas ganha. Mas na terceira não ganha. Automático ou manual, a gasolina bota no mesmo lugar, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta são no mesmo lugar, e a ré também. Sim. O problema é que o carro do Flamengo, cada dia, uma primeira é aqui, outra primeira é acolá, a terceira é pra ré, pra cá, porque o São Paulo ele muda toda hora, cara, não tem como. Como é que vai criar liga, Flávio e Dorilhão? Ele também tem sofrido muito com as lesões, né? O Felipe Luiz, lá depois do jogo contra o Nublense, até falou que a questão física não tá pegando pro Flamengo, que é mais parte tática e técnica. Só que a gente tira como exemplo até o próprio Felipe Luiz, que no início do ano não conseguiu jogar tanto por conta de questões físicas. Os jogadores que não puderam entrar em campo lá, como Arrascaeta, Everton Ribeiro, que fazem uma falta tremenda. E amanhã esse time do Cruzeiro que o Flamengo vai pegar, tá muito ajeitado, cara. Tá ajeitadinho e não vai ser fácil pro Flamengo, não. Não é aquele Cruzeiro do ano passado, do começo do ano passado, nem do estadual. Mas não perdeu pro Cuiabá? Perdeu pro Cuiabá, mas é um time... O Cuiabá agora é o Palmeiras? Não. Mas cada jogo é uma história. Frase nova. Criou agora, Nelson Rodrigues, essa frase? Não vai ser jogo fácil pro Flamengo, não. Vamos ver se alguns jogadores importantes já podem voltar pro São Paulo começar a dar uma cara. Eu acho que o São Paulo tem sofrido também muito fora de casa, né? Tem jogado muito melhor no Maracanã. Ô, Dorilhão, o jogo é no Maracanã, o Maracanã lotado. O Flamengo não tem obrigação de vencer o Cruzeiro amanhã, não?
Obrigação é difícil, né? Que o Cruzeiro é um bom time. Se o Cruzeiro fosse um time de uma prateleira muito abaixo, aí eu concordaria com O Flamengo tem obrigação de vencer o Nublense aqui ou lá. Fatalmente. O Vidal tá falando aqui no ponto que é obrigação. Não, mas o Vidal falou que era obrigação o Fluminense ganhar o Ganhar dos Testões na altitude. Não, com o time reserva. Então não é parâmetro. Olha aqui, o Flamengo tá querendo o Alan. Bom jogador. Do Atlético Mineiro. Pedido do Sampaoli. Mas aí vão ter quantos volantes? Vamos fazer as contas? Pulgar, Vitor Hugo. Thiago Maia. Vidal. Gerson. Igor Jesus e o Alan. Mas aí se a gente colocar dentro do campo, no que pretende o Sampaoli, o Gerson joga mais como um meia, nem faz essa função. Isso é muita gente. Aí você tem Igor Jesus, que ele não coloca, não sei o motivo. Aí ele fica entre Thiago Maia, Pulgar, Vidal. Eu acho que o Alan, olhando esses jogadores, ele... Não vou afirmar, cravar que chega pra jogar. Até porque ele tá machucado também. Exatamente, mas chega pra brigar. Mas qual é a lesão muscular, né? Não é nada grave. Não, foi uma lesão séria dele. Ele já tá afastado há um tempo. Há um tempo, desde o estadual, se eu não me engano. Já botou a casa dele pra vender, 7 milhões e 300, quer? Eu queria só os 7 milhões, pode ser? Dá 10%, 700 quanto já resolve. 5% tá bom. Conta muito a favor do Alan já ter trabalhado com o Sampaoli, né? Por isso o Sampaoli... mas então é pra mesma coisa pro Vidal e pro Pulgar. E a galera tá meio foda. O Pulgar tudo bem, tá indo bem, né? O Vidal que tá... Mas tá indo bem. Tenho gostado do Pulgar. O Pulgar tá bem. Tenho gostado. O Pulgar tá bem. O Pulgar é o cara que tem desafogado no meio campo do Flamengo muitas vezes. Diferente do Vidal. A cara dele... Não, o João tá falando assim, aproveita que o Flávio tá numa fase de amor pelo Davi Luiz e pergunta pra ele o seguinte, se o Davi jogar mais 45 minutos, renova automaticamente. É uma boa? Claro que não é. É óbvio que não é. E nada contra o profissional Davi Luiz, que é um baita do cara. É um grande cara também. E é um cara que, tem uma história absurda no futebol mundial. No Flamengo colocou o nome dele na história do clube, mas pra mim, ele vive um momento muito ruim. Muito ruim, não sei se é a fragilidade do setor defensivo, mas individualmente ele também não tá bem. Eu acho que isso influencia. Agora, sobre isso aí, quem tem a culpa? Quem foi lá, pegou a caneta e botou no papel. Mas o que eu acho, Bigode, é que assim, se realmente essa proposta do Aicá se concretizar e ele quiser voltar pra Europa, jogar num país legal, na Grécia e tal, time com uma torcida maravilhosa também, mesmo que tenha renovação automática, é só destratar, cara, isso é tranquilo. Eu acho que tá na hora da diretoria começar a pensar nisso, olhar para um ou outro jogador e falar, você tem contrato até ano que vem? Não quero saber, para aqui agora. Eu tenho um negócio que eu acho muito feio, cada um faz e trabalha da forma que quiser, mas é querer aposentar qualquer pessoa, seja jornalista, jogador, e o Felipe Luiz falou sobre isso. Nós mesmos nos colocamos nessa situação, né, de praticamente estar eliminado, não ter chance de ser primeiro do grupo, mas agora precisamos classificar. E temos 2 jogos em casa e o Flamengo precisa estar nas oitavas de final da Libertadores. Isso é uma coisa, uma obrigação, né? Então, assim, sabemos do nosso problema, sabemos dos nossos erros hoje, o que a gente fez. Nós mesmos complicamos tanto o primeiro lugar do grupo como o jogo de hoje. O segundo tempo que a gente fez foi muito abaixo. E isso vem sendo um pouco o que está acontecendo durante a temporada, né? A gente não está conseguindo essa regularidade, né? A gente faz um jogo bom, o próximo não é tão bom, o time não consegue ser tão sólido. Galera, acabou... Que isso, gente? Cuidado, cega, vovó. Pitbull. Pitbull mordendo meu pé aqui. Entrou o vídeo errado. Obviamente, vocês perceberam. É uma entrevista que ele diz o seguinte, não tô pensando em me aposentar, quero ganhar títulos com o Flamengo, a temporada é muito longa, meu contrato é até o final do ano, mas se eu for continuar jogando futebol no Brasil, só com a camisa do Flamengo. Então você que quer tirar o olho grande do Felipe Luiz, que ele só continua jogando bola no Brasil se for com a camisa do Flamengo. Eu acho que pode ajudar muito o Flamengo na temporada. Tá? Esse negócio de foram perguntar, você pensa em se aposentar, tá em maio ainda, o cara tá jogando. Ele tinha que ter virado, enfim, né? Pode ajudar muito o Flamengo ainda, que é diferenciado, pô. Esse cara, ele tem um jogo e uma característica diferente da do Ayrton Lucas, né? Joga mais por dentro, é mais construtor. Eu acho que se tiver bem fisicamente, melhora tudo. Igor Dorileu, aí, 8ª rodada do Brasileirão. Tem um amigo nosso que tá com medo da 15ª. Só que até a 10ª rodada. Fortaleza e Vasco, 16 horas no Castelão.
Sábado, ainda sábado, 18h30, Flamengo e Cruzeiro com Maraca lotado. Domingão, Fluminense provavelmente vai afundar mais o Corinthians ou vai começar uma crise maior no Fluminense, vai começar a crise no Fluminense. 16 horas, e aí o líder vai macetar. Será? Domingão, 19 horas, Botafogo e América Mineiro. Bigode! Aquele abraço. Aquele abraço, Pitbull boa viagem Ravado. pra Resende. Tamo junto. Aquele abraço, Dori. Obrigado, Tamo irmão. junto. Tirou onda. GV, só mandar um... Vai, Xuxa. Mandar um parabéns pro meu amigo Lohan, tá fazendo mais um aniversário, fazendo mais um ano de vida. Vascaíno, tá sofrendo. Um abraço pra você, meu amigo. Tamo junto. Não pude ontem ao Beco do Rato, que ele foi lá comemorar no Pagodinho, mas fica aqui o meu recado. Obrigado, Xuxa. Galera, bom final de semana. Até semana que vem. Um beijo.